sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 6, verso 15. Efésios capítulo 6, verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Esta é a porção que nós vamos estudar da armadura do cristão, neste tema que temos tratado da batalha espiritual, a luta dos salvos contra Satanás. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos, carecemos que Teu Espírito Santo vivifique a Tua verdade ao nosso coração, discernindo o que há nele, levando-nos à fé em Cristo. Obrigado pelo hino que cantamos, que demonstra que nenhum de nós é desamparado e que há grande ajuda em Cristo. Nós necessitamos desta ajuda e assim oramos ao Senhor em nome dele. Amém. Tenho tratado com os irmãos sobre a questão da batalha espiritual, demonstrando quem é Satanás, o seu poder, as suas artimanhas, as suas estratégias. Nos últimos 3 domingos tratamos de como enfrentá-lo a partir das fraquezas dele e do poder de Cristo. Satanás tem fraquezas e nós observamos essas fraquezas em cada uma das peças da armadura. E a armadura aqui é aquilo que Paulo já havia observado nos soldados romanos, ou seja, a importância do seu equipamento, agora transposto para as realidades espirituais. Quando nós iniciamos no verso 14, nós falamos em cingir os lombos com a verdade, ou seja, a verdade deve ser aquilo que liga tudo em nossa vida. Qual é a grande fraqueza de Satanás? A sua estratégia está baseada na mentira. E a mentira é incapaz de resistir à verdade. A verdade, a luz da verdade de Deus, ilumina as trevas de forma que tudo aquilo que é falso realmente é substituído pela verdade, é apagado, é demonstrado a sua falácia, e a verdade, entrando em seu lugar, traz luz e liberdade. É a verdade que nos liberta, e por isso o cinturão da verdade é tão importante. Eu falei aos irmãos, quando tratamos desse texto, que realmente a estratégia de Satanás é nos manter em algo falso pelo maior tempo possível. Se há algo realmente que não é verdadeiro, se há algo que não está baseado na verdade e que temos escondido em nossa vida, Satanás alcança vantagem contra nós através disso. Ou seja, jamais permita que algo que não é verdadeiro realmente habite em você. Jamais permite que qualquer falsidade ou mentira seja a base da sua vida. Jamais viva naquilo que é falso e naquilo que é mentiroso. Depois nós tratamos da couraça da justiça, e aqui é literalmente o tórax, realmente a parte da armadura que protegia o peito, o abdômen, uma parte do quadril, ou seja, os principais órgãos do corpo humano. E esta couraça da justiça esse tórax era forte o suficiente para resistir às lanças, às setas. E a Bíblia diz que Satanás lança setas inflamadas contra nós. Literalmente, ele lança setas de fogo contra nós. E a couraça da justiça nos protege de que forma? Entendendo que nós chegamos diante de Deus e que nós viveremos eternamente ao lado de Deus, não por quem somos, mas apesar de quem somos. É a couraça da justiça de Cristo. Ou seja, nós reconhecemos as nossas falhas, sabemos de nossas fraquezas. Isso não é uma desculpa, mas realmente a constatação de que a nossa vida e aquilo que somos está na dependência de Cristo e da sua justiça. Ao falarmos sobre isso, nós concluímos com Romanos 8, 33 e 34, que diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Ou seja, a justiça de Cristo é maior do que a tentativa de Satanás de demonstrar que nós somos incapazes. Ele nos ataca com a mentira, nós usamos a verdade. Ele nos ataca querendo que usemos de nossa própria justiça, nós demonstramos a justiça de Cristo, que não pode ser vencida.
Hoje, o verso 15, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aqui há uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo. Os soldados romanos usavam uma sandália de nome caligai, que tinha a sola ligada por tiras que aprendiam fortemente aos tornozelos. E além disto, além de ser resistente, confortável também, ela estava firmemente ligada por tiras. E mais do que isso, aquilo que elas usavam na sola eram como pregões de metal. Vamos dizer assim, era muito parecido com aquilo que nós chamamos hoje da chuteira para jogar futebol. Ou seja, ela tinha pregões por baixo dela. Então, quando você olhava a sandália que os soldados romanos usavam, eles tinham esses pregões de metal por baixo, uma camada de couro que confortavelmente se encaixava ao pé e as tiras que se amarravam aos seus tornozelos. E por que ela era assim? Ela tinha 3 principais funções e qualidades. Primeiro, manter o soldado firme. Esses tachões na parte de baixo da sola mantinham o soldado firme de pé, mesmo em terrenos escorregadios. Muitas vezes o terreno estava molhado, havia barro, lama. O soldado não derrapava neste barro, ele ficava firme por causa dos tachões na sua sandália. Da mesma forma, ela servia para proteger os pés. Não era incomum que os inimigos colocassem estacas, às vezes de metal, às vezes de madeira, escondidas, por exemplo, na areia. Elas eram pontudas, e quando você pisasse descalço sobre elas, elas adentravam o seu pé e feriam. Então essa sandália que o soldado usava impedia, essa grossa sola que ela possuía, protegia o pé para que essas armadilhas não viessem a feri-lo e impedir que ele caminhasse, mas também permitiam a mobilidade. Ela era confortável para permitir grandes deslocamentos e firme para não atrapalhar a mobilidade. Agora, quando Paulo olha para tudo isso, ele conhecia a caligai, ele conhecia a sandália romana, e ele observa a sandália nos pés daqueles soldados, e ele vai aplicar isso realmente à vida cristã. Qual é uma das principais estratégias de Satanás? Impedir nossa estabilidade e nossa locomoção. Você já percebeu que a maioria dos crentes que se queixam daquilo que está acontecendo na vida deles e daquilo que Satanás tem feito contra eles, não estão de pé, estão caídos. A estratégia de Satanás é nos derrubar, nos jogar ao chão, e assim impedir que vamos à frente, que continuemos progredindo. O primeiro cuidado que um combatente aprende a ter é com seus pés. Eu lembro quando servi o exército, uma das primeiras coisas que um soldado de infantaria aprende é a cuidar dos seus pés. Eles desde o início nos realmente forçaram a isso. Você usava pomadas, você secava os pés, você podia não ter um lugar para tomar banho num dia, mas realmente você sempre limpava os seus pés e os mantinha secos. Você precisava manter os seus pés saudáveis, porque é sobre eles que você se sustenta e se locomove. A astuta cilada do diabo, defendida através do uso da sandália do Evangelho, é que ela realmente visa impedir, Satanás quer isso, impedir que o soldado cristão se mova, que ele realmente se locomova e permaneça de pé. A sandália realmente o mantém firme em cada terreno. Mas quando nós aplicamos isso à nossa vida, nós vamos entender como isso é importante. Quais são as coisas, irmãos, que mais nos derrubam? Quais são as coisas que nos tiram de combate? Você já percebeu? Quais são as coisas que lhe impedem de vir à igreja, de servir a Deus, de ler a Bíblia, de louvar ao Senhor? Quais são aquelas ações, aquelas questões que acontecem conosco, que nos impedem de progredir na vida cristã? Satanás as conhece, elas estão bem descritas nas Escrituras. Eu vou citar as 3 principais, e delas nós podemos tirar diversos ensinamentos. É interessante quando o Senhor diz em Mateus 6,25, não andeis ansiosos, não andeis o quê? Divididos, inquietos.
A ansiedade comum do nosso coração é uma das formas mais usadas por Satanás contra nós, a fim de não progredirmos na vida cristã. Um soldado ansioso é um soldado que não progride, e um soldado que provavelmente cairá no campo de batalha. Ele está dividido, ele não sabe se luta, ele não sabe se combate, ele não sabe se defende do inimigo ou se entrega de vez. É assim. A ansiedade do coração o leva a estar então com tantos pensamentos em sua mente, em tal confusão na sua mente, nos seus afazeres diários, nas suas preocupações, que ele chega a adoecer em sua alma e ver-se debilitado por causa disso. Satanás sabe nos derrubar. Ele sabe como as preocupações nos derrubam. Ele sabe nos tirar de combate. Ele sabe nos machucar para tirar de combate. E não é incomum que ele use da ansiedade do nosso coração a fim de que isso aconteça. A fim de que o soldado cristão não progrida. A fim de que o soldado cristão se divida entre os seus muitos afazeres. Uma das melhores formas de quebrar a comunhão entre um crente e Deus é fazer com que o crente se preocupe com todas as coisas, menos com Deus. Uma segunda questão que ocorre em nossa vida e que é tão bem usada por Satanás são as nossas tribulações. Filipenses 1,7 diz, o exemplo de Paulo, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Aqui Paulo não esconde aos filipenses o grande risco que ele corria em sua vida, diante da possibilidade que a sua prisão também o levasse a uma sentença de morte. Verdadeiramente Paulo aqui enfrentava uma tribulação difícil. No verso 20 ele diz, antes com toda a confiança, ou melhor, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, mas ele também tem que dizer, seja pela morte. Satanás sabe usar das nossas tribulações a fim de impedir que nós prossigamos em crescer em Cristo. As tribulações têm o poder de frear nossa vida, de nos fazer parar na vida, não progredir. As tribulações, quando não tratadas do seu devido lugar e na sua forma bíblica, têm a capacidade de tirar a nossa mente de Deus e a nossa obediência dele. E Satanás sabe muito bem usar isso contra nós. É aquilo que ele faz através tanto da inquietação quanto das tribulações, é a terceira questão que eu quero citar. Você sabe o que é autocomiseração? Você já teve pena de si mesmo? Você já se condoeu por si mesmo? Você já deitou à noite na sua cama e ficou pensando como a vida é injusta com você? E como as demais pessoas todas são injustas com você? E como os nossos pensamentos sempre terminam assim, como Deus é injusto com você? A autocomiseração nos leva a considerarmos injustiçados, roubados, realmente a considerar que as pessoas não observam o nosso valor, não observam realmente o grande valor que nós possuímos. Sabe, Paulo também enfrentou isso. E no final da vida dele, em 2 Timóteo capítulo 4, uma sequência de versículos vai demonstrar. Ele começa dizendo, porque Demas me desamparou, só Lucas está comigo. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. No final da sua vida, Paulo tem que chegar à conclusão que a maioria das pessoas a quem ele dedicou a vida não estava com ele. No seu primeiro julgamento não havia ninguém para apoiá-lo. E poucos eram aquele ao seu lado. Só Lucas está comigo. Epafrodito saiu de Filipos e atendeu Paulo,
Mas a grande maioria das pessoas ao redor dele, num dos momentos mais difíceis da vida, o abandonaram. Mas olha o que ele diz em 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O fiquei livre da boca do leão aqui significa que realmente Satanás foi incapaz de fazer com que ele se colocasse ao chão, abatido, reclamando daquilo que Deus estava fazendo com ele. Ele não amargurou-se, ele não se queixou, ele não reclamou, mas mesmo diante das grandes tribulações, ele manteve-se de pé. Mas nós devemos reconhecer que esta não é a experiência da maior parte dos crentes. A ansiedade, as tribulações e as lutas nos jogam ao chão. As dificuldades com nossos semelhantes nos derrubam. E o que a sandália do Evangelho tem a nos oferecer, aquilo que esta sandália tem a nos ofertar, é que no conhecimento do Evangelho e da sua verdade, nós encontramos o que nós precisamos para nos proteger contra as astutas ciladas do inimigo e nos mantermos de pé. Qual é a resposta a todas essas estratégias que procuram nos derrubar? A verdade do Evangelho. E como isso se aplica então a nós? Por vezes, a estratégia de Satanás será machucar nossos pés por meio das pedras pontiagudas que cobrem o caminho que nós trilhamos. Você já andou descalço em meio a um terreno cheio de pedras ou espinhos? Quando eu era criança, os gramados que tinham ao redor da nossa casa tinham um espinho chamado roseta. E se você pisasse sobre aquele espinho, a dor era imensa. E nós tínhamos muito cuidado para que isso não acontecesse, mas nem sempre conseguimos impedir que isso acontecesse. E é assim a nossa vida. Satanás procura machucar os nossos pés enquanto nós estamos andando neste mundo. E qual é a estratégia que ele usa conosco? Nos machucar através de demonstrar que Deus não é justo conosco. Você já andou com os pés machucados? Você já andou com os pés feridos? Você não vai longe. E o pouco que você progride é imensa dor. Quanto mais Satanás puder machucar nossos pés, mais ele o fará através do quê? Em demonstrar que Deus não está satisfeito conosco e que dele nós podemos esperar apenas o pior, o seu juízo e a sua ingratidão, de forma que a amargura e a tristeza se tornam as pedras que machucam os nossos pés e nos impedem de colocar-se de pé. Em Romanos 5:1 a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se a estratégia de Satanás é nos dizer que as coisas entre nós e Deus não andam bem, a estratégia do Evangelho é demonstrar que em Cristo fomos justificados pela fé e temos plena paz com Deus, ou seja, não há inimizade nenhuma entre nós e o nosso Deus. E é isso que o Evangelho nos firma. Por mais que nós, por vezes, tentamos discordar ou não concordar com isso, não há nada que façamos que vai mudar o rosto de Deus contra nós. Não há nada que nós façamos em nossa vida que realmente fará com que Deus volte as costas para nós. Antes de conhecermos a Cristo, Deus era o nosso juiz. Mas a partir do momento em que cremos em nosso Salvador e Ele se tornou nosso advogado, Deus é nosso Pai. Nos disciplina? Sim, mas jamais nos abandona. É muito difícil andar nesta vida tendo os pés machucados pelas mentiras de Satanás. É muito difícil progredir nesta vida tendo os pés machucados pela falsa informação de Satanás de que Deus realmente não está satisfeito conosco. Sim, Deus está satisfeito conosco por uma única razão, porque Ele está satisfeito com Cristo. É Cristo que nos representa, e o rosto de Deus estará sempre voltado para nós, independente do que aconteça. Em segundo lugar, o Evangelho me concede, além da paz com Deus,
a paz interior, conforme citada em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Se primeiro Satanás quer que andemos por caminhos de pedras e espinhos, agora também ele coloca armadilhas pontiagudas escondidas pelo caminho, a fim de ferir os nossos pés e nos retirar da batalha. E é real que muitas vezes, feridos nessas campanhas contra Satanás, na luta contra ele, realmente deixemos de andar. Aquilo que as sandálias do Evangelho impedem é que essas armadilhas pontiagudas transpassem os nossos pés. Elas podem, no máximo, nos ferir, mas são incapazes de nos tirar da batalha. Sabe, e não é incomum que isto aconteça. Para cada dia, para cada hora e para cada minuto, Satanás estará propondo ao seu coração um motivo de inquietude. Você já disse assim: tenho até medo, tudo está bem. Minha mãe usava uma expressão, nós éramos 4 filhos em casa, que quando o silêncio reinava é porque algum perigo tinha. Ela dizia: tá muito quieto, eu vou ver o que essa criançada está fazendo. Às vezes nós observamos assim: está muito quieto. Mas no próximo minuto, Satanás está lá soprando aos nossos ouvidos algo que nos inquieta. E quando você já fez tudo aquilo que podia fazer e cumpriu todos os seus compromissos e realizou tudo que devia realizar, então descansa, ele diz: ei, você esqueceu disso. Ei, você não fez aquilo. E assim fica atacando e nos machucando com as suas armadilhas. Paulo diz qual é a forma de nos protegermos disso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus pelo seu cuidado. E daí eu preciso perguntar para você, quais são os motivos das suas orações? Pelo que você ora? Talvez você diga assim: pastor, eu oro por tudo. Por tudo o quê? A Bíblia nos responde claramente. Nós trabalhamos e realizamos tudo que está ao alcance das nossas mãos. O motivo das nossas orações é aquilo que está longe do nosso alcance. Vou usar um exemplo com você. Você ora pelos seus filhos? Você já percebeu que o máximo que você consegue chegar é no comportamento deles? Você não consegue chegar no coração? Você faz tudo para que eles tenham um comportamento certo e bíblico, mas apenas Deus pode adentrar no coração deles. Faça tudo o que você tem que fazer, e aquilo que está ao alcance apenas das mãos de Deus, ore e peça que Ele faça. É assim que Satanás não poderá nos derrubar nas inquietudes. E finalmente, o Evangelho nos ensina a praticar a paz com nossos semelhantes. Sabe qual é um dos maiores motivos de inquietude e que impedem o progresso da vida cristã e o progresso da igreja? O relacionamento entre nós. E Satanás sabe usar isso. Por vezes ele atacará o nosso relacionamento com Deus, tirando a paz. Por vezes ele atacará o relacionamento que temos com as coisas que nos cercam, que são importantes para nós. Mas por vezes ele atacará o relacionamento que temos com as outras pessoas. Um terreno escorregadio, a fim de impedir que nós andemos em comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. E possivelmente o mais escorregadio desses terrenos seja o terreno das relações pessoais. Como Satanás sabe usar bem isso? Trazer realmente impedimentos ao nosso relacionamento, a fim de apagar o nosso amor por Deus, de esfriar a nossa confiança no Senhor. Paulo responde como nós podemos agir em relação a isso, em Romanos 12, de 18 a 21. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Satanás quer que você ande por terrenos escorregadios. O Evangelho e a verdade do Evangelho te firmam, de forma que você esteja de pé diante de todas essas questões. E ao praticarmos a verdade do Evangelho, como ela demonstra que deve ser praticada com nossos semelhantes, nós nos protegemos disto. 3 terrenos perigosos, os terrenos pedregosos, cheios de espinho. Nos protegemos como? Com a verdade de que Deus quer sempre o nosso bem e que as feridas desta vida não demonstram que Ele não nos ama. Nas armadilhas que procuram perfurar os nossos pés, o que nós fazemos? Nos calçamos com o Evangelho que nos diz que devemos levar diante do Senhor tudo aquilo que nos angustia, sendo protegidos pela sua verdade. E nos terrenos escorregadios fazemos o quê? Realmente nos calçamos com a sandália do Evangelho que demonstra qual o tipo de conduta que devemos ter para com nossos irmãos. Acima de tudo, o que o Evangelho faz? Ele nos faz saber de uma preciosa verdade, Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ensina isso? O Evangelho. Irmãos, aquilo que a sandália do Evangelho da paz nos ensina é que o diabo procurará tirar a nossa paz de todas as formas, mas aquilo que Paulo nos ensina aqui é que devidamente calçados nós vamos vencê-lo. Preocupações, amarguras, desgostos, inimizades, autocomiseração, tudo isso potencialmente tira o soldado de Cristo de batalha. É muito difícil trabalhar com um coração triste. Sabe, alguns de nós, diante da tristeza, fazem isso refletir-se no seu rosto. Você já viu o rosto de uma pessoa triste? Pois é o reflexo do coração. Se Paulo puder manter o nosso coração triste, estou trocando as palavras. Se o diabo puder manter o nosso coração triste, machucado e amargurado, ele vai fazer. Enquanto seu coração estiver triste, machucado e amargurado, muito pouco você fará por Cristo. Enquanto seu coração estiver ferido, você realmente habitar na injustiça e na amargura, pouco você conhecerá do seu Salvador. Enquanto seu coração estiver dividido pelas ansiedades da vida, pouca comunhão haverá entre você e o seu Deus. Aquilo que Paulo nos ensinou aqui é que quando estamos devidamente calçados no Evangelho, baseados nele, os nossos pés são protegidos. Não quer dizer que não serão machucados, mas não seríamos impedidos de andar, não seremos impedidos de prosseguir e realmente estaremos de pé em terrenos escorregadios. E para isso que é necessário que o Evangelho da paz proteja o nosso coração. Você está permitindo que o Evangelho de Cristo cure e proteja o seu coração? Ou você está permitindo que Satanás o machuque de todas as formas? Não haverá progresso enquanto você não estiver bem calçado, a fim de não ser ferido pelas coisas deste mundo e pelas armadilhas de Satanás. Fazer como? Tomar que atitude? Simplesmente praticar o Evangelho. Você já percebeu isso? O que nós precisamos para vencer as lutas e dificuldades deste mundo? Uma coisa só: sermos cristãos verdadeiros. Só isso. Ah, como vencerei as dores e amarguras da vida? O Senhor não entende, não pensa, não sabe o que eu já enfrentei na minha vida. Eu não preciso saber. O Evangelho é capaz de curar. Ah, nem imagina quantas dores eu já passei. Eu também já passei por muitas. E o único remédio que encontrei foi o Evangelho de Cristo.
Se o Evangelho de Cristo habitar no seu coração, você estará bem calçado. Eu ouvi de um homem, alguns dias atrás, um comentário sobre um de nossos amigos, e falando sobre ele, um de nossos colegas, foi colega de seminário também. Ele voltou-se e disse assim: olha, fulano, você não tem como ofendê-lo. Ninguém consegue machucá-lo. É impossível realmente alguém ofendê-lo, machucá-lo, porque simplesmente ele tem a humildade em tal grau que ele não pode ser ofendido. Eu disse a ele: olha, o que ele tem é o Evangelho de Cristo no seu coração. É isso que o protege. Calce os seus pés no Evangelho e você andará firme neste mundo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.